Vitória muito importante. E mesmo que muitos estejam mais criticando o desempenho do Cruzeiro do que comemorando a vitória, é um conselho que eu dou para vocês. Comemore, comemore muito, porque tinha tempo que o Cruzeiro não tinha uma vitória tão significativa nesta temporada. Mesmo diante do Mirassol, é uma vitória muito importante. Então o conselho que eu dou para o torcedor cruzeirense é: primeiro, vamos ter paciência. Segundo, vamos continuar cobrando dos nossos jogadores. E terceiro, comemore muito essa vitória. E olha só, família, eu vou trazer aqui para vocês o que a imprensa tem falado sobre a vitória do Cruzeiro. Destaque para a galera da ESPN, para o Everton Guimarães e companhia. Só que antes de colocarmos aqui na tela, eu vou pedir a cada um de vocês que deixe aqui o seu gostei, que se inscreva no nosso canal, porque sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira o que a imprensa tem repercutido sobre a vitória da Raposa. Colocar os 4 jogadores lá em cima, então era muita gente, muita volúpia dos atacantes do Cruzeiro para pressionar, e a pressão estava até funcionando. O Mirassol estava com muita dificuldade de sair de trás, né? E aí o William acaba decidindo o jogo, né? Com dois belos cruzamentos, 2 belas bolas. O William ainda teve chance no segundo tempo de fazer um gol de esquerda, né? Que ele corta dentro da área, bate de canhota, a bola bate na rede pelo lado de fora. Então, já deu para perceber qual é a ideia, assim, né? Pelo menos de partida, que é de pressionar muito a saída de bola adversária. Pelo menos no primeiro tempo desse jogo foi isso. Depois o time cansou um pouco, o Mirassol melhorou e as trocas começaram a ser feitas e o ritmo do Cruzeiro diminuiu. O Mirassol, por pouco, não chegou ao empate, mas se mostrou um adversário bastante competitivo, o Mirassol, nessa primeira rodada, bastante, né, Alex? com perna para suportar um jogo. Eu senti uma falta de perna no Cruzeiro por causa desses caras da frente. A tendência, eu imagino, que de repente nesse time desse jeito é a saída do Caio Jorge e a entrada do Matheus Pereira. Né? O Matheus entrou no segundo tempo. Isso, hoje, né? que ele pode fazer essa questão e ajudar esses caras a manter mais a bola, né? E esse Cruzeiro, ele não tem isso, só que esses 2 volantes ficam ali por trás, igual você falou, fica complicado. E aí tem que ver aquilo que vai a campo, até onde ele sustenta essa ideia do Jardim de poder, de repente, durante o jogo todo. Porque nesse jogo em casa, sofreu o que ele sofreu realmente no segundo tempo. E queira ou não incomodar pouco, de você ter esse cara para pensar e tudo, eu acho que uma ideia vai acabar sendo isso. Mas o Mirassol hoje fez um jogo digno de... Vamos dizer assim, poderia até ter empatado, não seria injusto. Mas e no Cruzeiro o William muito bem utilizado nesse sentido, né? Ele dá as 2 assistências, mas muitas das vezes ele conseguindo, porque daí o Gabigol ele vem um pouco para dentro, aquela coisa, o Wanderson jogando ali, mas ele foi muito bem utilizado. 16 finalizações a 8 do Mirassol. No primeiro tempo ainda o Cássio defendeu um pênalti, né? O Reinaldo cobrou, que é um belo cobrador de pênaltis, bateu desde mal São Paulo, de Chapecoense, de Ponte Preta, Grêmio. Batida forte no alto, quase sempre, Isso, né? e hoje ele bateu muito mal, né? Bateu quase que no centro do gol, facilitando para o Cássio. O Cássio conseguiu fazer a defesa para evitar... E o gol saiu em seguida, o gol praticamente, do Mirassol. Né? E logo em seguida, estava 2-0 o jogo naquela altura, e logo depois... o Mirassol chegou ao primeiro gol no cruzamento e o gol de Lucas Ramon de cabeça. Mas eu tenho... É claro que a gente está sempre falando aqui sobre times que são incógnitas, né? E o Cruzeiro, nesse momento, me parece uma pela situação, né? A troca de treinador, ainda que o Jardim tenha tido esse tempo, né, pós-estaduais para trabalhar o time, não é o ideal ainda, mas eu tenho boa expectativa de que o Cruzeiro vai conseguir reagir e fazer um campeonato de primeira parte da tabela, pelo menos. Isso chama atenção. Ele tentou o Wallace é a opção dele para fazer ali o papel de primeiro volante. Não conseguiu dar proteção, não consegue ajudar na saída de bola. O Lucas Romero, no segundo tempo, também manteve um nível baixo ali na cabeça de área. Então é algo para o Leonardo Jardim trabalhar. Vitória importante, começar vencendo em casa. Se tropeça no Mirassol, um candidato a rebaixamento no primeiro jogo em casa, já haveria chiadeira. Já é um candidato a rebaixamento? Não falta. Não, o Mirassol começa a candidato. Pelo elenco, pelo começo de temporada. Mas o Mirassol fez o Cruzeiro tinha que ganhar de qualquer forma. Eu vou te falar, para mim o Mirassol jogou melhor que o Cruzeiro, tá?
Então, o que fez a diferença pro Mirassol é que o Cruzeiro tem mais qualidade e foi mais eficiente por conta disso. Foi isso. Porque o Mirassol teve volume de jogo muito grande, provavelmente no segundo tempo. Danielzinho muito bem no jogo. Pode jogar bem outras partidas. Sim, é candidato a rebaixamento. Ele é o Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. Nunca jogou uma Série A, né? Ele é candidato a rebaixamento. Fez um jogo muito correto. Promissor pro campeonato. Okay. Ano passado o Criciúma ganhou vários jogos aí também. Até goleou o Vasco. Não, ganhou. tudo bem, mas a gente está condenando um time que jogou bem hoje. Fez uma primeira rodada decente. Esse jogo acaba com o Cássio tomando cartão amarelo pulseira. Para você ter uma ideia. O último ato desse jogo, o penúltimo, porque depois a bola foi para um outro lugar lá, o Cássio que já tinha pegado um pênalti, né? Sim. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro ele sai com aquela ideia de, pelo menos os medalhões brilharam, que o Cássio pegou pênalti, o Gabigol fazendo gol, o Dudu também, mas coletivamente foi um jogo muito pobre do Cruzeiro. Segundo tempo, então, o Mirassol deu uma encurralada no Cruzeiro, criando oportunidades, poderia ter conseguido até um empate, que seria um resultado gigante no Mineirão. E olha que o Cruzeiro teve um tempão para se preparar, hein? Né? Saiu do campo, não chegou nem na final do Campeonato Mineiro. Amistosos. Para Cruzeiro e Mirassol, no Gigante da Pampulha, o Cruzeiro... O nome não vai resolver, não. Vamos jogar, vamos nos preparar bem e começa bem. Isso aqui é legal. Teve, sim, o Mirassol um pênalti. Se converte o pênalti e faz como fez o outro gol, poderia ter terminado 2-2, aí sim. Aí começaria já com aquele burburinho aí, o Mirassol não é um time no Campeonato Brasileiro do meio para baixo, mas não, ganhou. O Zupa lembrou muito bem, um golaço do Gabigol. Agora, precisa continuar com essa dinâmica que a gente vê o Felipe Luiz cobrando no Flamengo o tempo todo. Então, para ter dinâmica, tem que ter todo mundo inteiro, né? Curiosidade, Mari, o jogo terminou com 8 finalizações apenas do Cruzeiro e 16 do Mirassol. O Mirassol finalizou o dobro do Cruzeiro e as finalizações do time visitante vieram na metade final dos dois tempos, quando o Cruzeiro baixou o ritmo. E dos personagens, olha que interessante. Dudu faz gol com passe do William, Gabigol faz gol com o passe do William e Cássio pega pênalti. Personagens que têm sido questionados, né, pela torcida, né? Terminaram o Campeonato Mineiro, pelo menos, sendo questionados. Sim, mas eu confesso que eu esperava mais do Cruzeiro. Eu esperava mais do Cruzeiro. Pelo tempo de treinamento que ele permaneceu, né? Foram quantos dias? Foram 3 semanas? 3 semanas, né? Eu esperava um pouquinho mais em relação à parte física, a manutenção. Mais que 3 semanas. Mais que 3 semanas. Porque teve data FIFA aí. Sim, foi mais de um mês. Foi mais de um mês. Data FIFA também. Então, assim, é natural, você tem aquela pressão, os primeiros 15, 20 minutos, porque você joga em casa, mas com os jogadores que tem, e aí não é menosprezando o Mirassol, não é isso, que o Mirassol faz um bom trabalho, fez um bom trabalho, já vem fazendo esse bom trabalho há um bom tempo, mas um time como o Cruzeiro, com os jogadores que tem, 20 minutos, 25 minutos, pressão, depois, peraí, manutenção de bola, bom posicionamento, porque se você observar, quem fez defesa foi só o Cássio. O Cássio pegou pênalti, o Cássio pegou cabeçada dentro da área, o Cássio pegou chute de longa distância. Então, assim, para o tamanho do time do Cruzeiro, para o tamanho de investimento, para a categoria e qualidade dos jogadores, eu acho que faltou o entendimento de agora vamos controlar o jogo. Toca a bola, vamos permanecer com a bola nos pés, vamos fazer essa bola girar de um lado para o outro. Tem características dos jogadores, né? Porque o Wanderson e o Dudu vão para o ataque, você tem o Caio Jorge e Gabigol lá na frente. Então, peraí, Gabigol, segura a bola aí na frente. Caio Jorge, segura um pouquinho a bola, vamos sair um pouco mais da defesa, vamos segurar um pouco mais o jogo, porque assim, hoje, tranquilamente, se o Mirassol saísse com 2-2 ou 3-2, eu ia falar, peraí, o Zupac acabou de falar sobre os 16 chutes do Mirassol, 16 oportunidades contra 8. O Cássio fez 5 defesas. O goleiro do Mirassol, nenhuma. No intervalo, ele tirou o Wallace e bota o Lucas Romero. O Wallace, eu confesso que, assim, eu achei que quando ele... eu criei expectativa. Eu falei, ele volta da Itália um tempão. Eu falei, ele vai voltar e vai dominar um pouco o meio campo, porque ele é forte fisicamente, né? Traz a bagagem da parte tática da Itália, está aqui o Silas que jogou, eu também joguei lá, então a base tática da Itália, você pode não ter, mas você vai trazer alguma coisa, né, defensivamente, né, você vai trazer esse tipo de situação. Os dois vieram, o Mateuzinho e o Wallace, os dois vieram da Itália. O Wallace, sinceramente, eu esperava muito mais do Wallace. Todas as partidas que eu vi, pode ser que eu não tenha dado sorte também, mas todas as partidas que eu vi, jogador lento,
não se posiciona bem. É uma bronca muito grande da torcida. Não se posiciona. O Diniz tirou o Wallace na final da Sul-Americana com 20 e tantos do primeiro tempo. Ele não consegue se posicionar bem, ele não consegue fazer a leitura de jogo com a bola nos pés. Ele está muito lento para o futebol brasileiro, embora as pessoas, o futebol brasileiro tem as suas características, e quando você tem a bola nos pés hoje, se você não tocar ou se você não der velocidade, você já tem a pressão, você já tem o jogador roubando e jogando. Então, assim, eu acho que meio campo vai ser Lucas Romero, o Mateuzinho não pode sair, eu acho que o Mateuzinho é o melhor jogador do meio campo ali, porque é o cara que marca faz o time andar, e sai para o jogo, né? E tal. Mas aí, entre Lucas Romero e Lucas Silva, talvez esses dois jogadores são os jogadores que possam fazer um meio-campo mais forte para ter essa administração de jogo, devido às características do Cruzeiro. Né? Porque você joga com 4 atacantes, você precisa, em determinados momentos, de ficar com a bola nos pés. Senão você não vai aguentar. E foi o que aconteceu hoje com o Mirassol. Vamos ouvir as explicações, então, do treinador. Então é isso, família. Me despeço de cada um de vocês aí de casa. Agradeço de coração pela sua presença. E peço no final que não se esqueça de deixarem aqui o seu gostei, de se inscreverem no nosso canal, porque a sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Um grande abraço de um cruzeirense para cruzeirense. Fui!